Olá, pessoal. Boa noite. Diretamente da UTI do hospital. Eu estou aqui me preparando, né, para a, a cirurgia, o procedimento cirúrgico do coração que está marcado para acontecer amanhã, às 7 horas da manhã. Em primeiro lugar, né, eu quero contar todos os detalhes que envolvem a minha trajetória aqui. Eu me surpreendi muito, isso que eu quero especialmente dizer a todos vocês. Eu tenho um recado muito importante para transmitir, né? Primeiro, gratidão muito, muito grande a toda a gente de toda parte que tem orado, mandado mensagem, mostrado todo tipo de solidariedade, assim, até constrangedora, né? Uma gratidão enorme do coração. Deus abençoe a todos. E até alguns veículos de mídia aí acabaram divulgando toda essa situação. Mas o que eu acho tão importante dizer para vocês? Olha que coisa impressionante. Hoje, né, no preparo aí para os finalmente, conversando com os diversos médicos aqui, a minha descoberta é que eu tive diversos AVCs. E o médico, eu fui direto a ele, mas o senhor calcula quantos, né? Ele com certeza mais de 10. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Sem Religião. Vamos continuar acompanhando a situação do pastor Luiz Saião, assim bem como também a situação do nosso amigo Pirula. Ambos sofreram aí AVCs, né? Pesados, AVCs aí muito complicado, principalmente o Pirula. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho nenhuma informação de como está o estado do nosso amigo Pirula. Já o pastor Luiz Saião, ele, como você viu no início aí, na abertura desse vídeo, ele mesmo falando que sofreu 10 AVCs, amigo. É mole? Não é pouca coisa não. Foram 10 AVCs, né? Claro, não foi assim um AVC porrada mesmo, né? Aquele AVC pica mesmo para derrubar o cara, deixar ele todo estraçalhado, todo defeituoso, ou até mesmo levando a óbito. Não foi, mas é complicado. Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, claro, eu não tenho, mas não gostaria de ver ninguém passar por isso. Nós vamos concentrar os nossos argumentos aqui hoje em cima das palavras do pastor Luiz Saião. Eu não quero aqui denegrir a imagem dele nesse momento, nem me aproveitar da situação, tá? Mas vamos pensar um pouco, vamos refletir de uma forma racional, vamos analisar, avaliar aí as palavras do pastor. Você viu aí no primeiro vídeo a introdução, o que ele falou? Pois é isso. Nós vamos analisar as palavras dele e vamos. Eu ainda tenho mais um vídeo, que eu vou colocar na sequência, mas nesse vídeo introdutório aí eu quero destacar apenas uma coisa. Ele, para chegar a descoberta de que ele tinha sofrido 10 AVCs nesse mesmo momento, que foi inclusive quando ele chegou lá no consultório médico, então ele foi acometido do AVC, né? Dessa série de 10 AVCs, né? E como foi que ele descobriu isso? Como foi? O que vocês acham? Observaram aí na fala dele? Como foi que ele descobriu que ele sofreu ali essa sequência de 10 AVCs? Foi o Espírito Santo que revelou? Será que foi o Espírito Santo que usou algum crente para revelar isso aí? Não, né? Claro que não. Claro que não. Muito embora o crente pode ser cheio do Espírito Santo, como for, não vai revelar essas coisas. Revela até a cor da calcinha da irmã, menos essas coisas que são extremamente importantes, necessárias, mas não revela, né? Então, qual foi o veredito dessa conversa? Foi exatamente uma conversa que ele teve com os médicos, com a equipe médica que está lhe assistindo, que está lhe acompanhando. Eles conversaram e os médicos disseram para ele que
os exames detectaram aí uma série de 10 AVCs. É claro que não foi aquele AVC, nenhum deles foi um AVC assim fatal, né, para derrubar, para deixar ele numa situação inutilizada. E aí o Luiz Saião vai dizer que isso aconteceu por quê? Por que que ele não ficou numa situação inutilizada? Talvez só vegetando em cima de uma cama, de um leito de uma cama, dependendo das mãos de uns e de outros, né? A quem que ele vai atribuir isso? Ele vai dizer que foi um milagre, claro. Assim como muitos crentes vão dizer que, foi milagre, Deus está com esse homem, porque como é que pode a pessoa passar por um problema desse tamanho? Um AVC é sério, a gente sabe que é muito sério. Então vai atribuir que foi um milagre, Deus interferiu. Agora, eu já aproveito esse primeiro momento para destacar mais uma coisa. Então, se foi Deus que interferiu, por que que ele deixou o seu servo passar por esse processo? Não seria mais óbvio ele ter evitado? Um homem com 62 anos não tem condições de estar passando por isso e ficar de boa, não é? Não é comum a pessoa se sair de boa de uma situação dessas. Então, se Deus interferiu, se alguém ousar dizer, ele sofreu 10 AVCs, mas não foi grave, ele não ficou acamado, ele não ficou com deficiências, né, com sequelas graves, porque Deus não deixou. Então, se Deus não deixou ele ficar com sequelas, por que Deus deixou ele sofrer os 10 AVCs e precisar passar, inclusive, por um processo cirúrgico para corrigir um defeito do seu coração? Por quê? Interessante isso, né? Se alguém ousar a responder, coloque aí nos comentários, tá bom? Meus amigos, presta atenção numa coisa. Esse tipo de AVC que o pastor Luiz passou não se compara com o que o Pirula sofreu. O Pirula sofreu um AVC terrível, que não se sabe se ele vai conseguir voltar para os seus trabalhos no seu canal. Não se sabe se ele vai conseguir se recuperar para ficar de uma forma, pelo menos, sem tantas sequelas, né? Porque geralmente um AVC ele deixa um lado da pessoa todo torto, sem o tato, sem a cognição, a pessoa fica com a boca torta, enfim, nossa, é absurdo, é terrível, é terrível. E eu estou trazendo esse conteúdo aqui, gente, até como um alerta para você se cuidar mais, não se esquecer de ter os devidos cuidados, né? Porque tá aí o Pirula, um cara novo, 40 e poucos anos, sofrendo um AVC. Não é o caso do pastor Luiz Saião, que tem 62 anos, já está um pouco mais nessa idade de sofrer isso aí, entendeu? O AVC pega qualquer pessoa, em qualquer lugar. Não tem essa desculpa, não. Tá? Não tem desculpa. Ele pode surpreender qualquer um de nós. Então, para você ver, tanto o crente quanto o ateu sofrem do mesmo jeito. As coisas acontecem naturalmente a todos. Não tem essa desculpa. Ninguém está numa situação de melhor condição, não. Não tem situação privilegiada. Não tem Deus para proteger, guardar, livrar, nada não. Tá? Bom, eu vou agora para o vídeo seguinte para a gente comentar um pouco mais, tá? Para a gente poder analisar as palavras aí do pastor Luiz Saião. Vamos aqui para o segundo vídeo. E, portanto, existe uma série de situações porque alguém pode entrar numa situação como essa. Então, veja só, o que é que o senhor Luiz Saião descobriu, né? Que primeiro, quando a gente fala da cirurgia de coração que eu vou fazer amanhã, essa cirurgia é uma cirurgia que tem a ver com um orifício no coração, que é um orifício
que permite, né, a entrada do sangue venoso do lado direito do coração para o esquerdo e que facilita a situação tromboembólica, como é chamada, e facilita a possibilidade de AVC. Então, a minha questão não é que eu tenho um furinho. O meu furinho, na verdade, é um furão. É algo maior. E conversando com os médicos, eles falaram, olha, na verdade, 25% da população tem um furinho, mas geralmente é muito pequeno, é irrelevante. No seu caso, não. Esse orifício ele é maior, então a principal causa dessa situação em que você tem. Então preste atenção, pessoal, eu queria que você agradecesse a Deus comigo. Eu não vou dizer que Deus é bom porque ele não me levou para a eternidade. Se ele tivesse me levado, ele continuaria sendo bom. Se ele tivesse que me dar uma situação em que eu precisasse passar por momentos mais difíceis de dor, ele continuaria sendo bom. Seria Deus que de alguma maneira estaria trabalhando na minha vida para que a sua mão encaminhasse aquilo que é necessário conforme a sua soberania, a sua sabedoria e a sua bondade. Mas eu fico assim de boca aberta, porque preste atenção, em 62 anos de vida, eu poderia ter tido esses AVCs em qualquer momento. E esses AVCs, ao que tudo indica, parece que nos últimos tempos, o que faz sentido pela minha condição de saúde inflamatória, parece que tudo indica, conforme eles pensam, que eu tive vários pequenos AVCs. Agora, como é isso e por que eles não afetaram, por que foi uma coisa só leve, somente agora eu tive o que a gente pode chamar de um AVC sério, com desdobramentos em que eu fui levado à internação. Então, assim, eu quero, juntamente com vocês, louvar e agradecer a Deus, porque eu poderia estar totalmente paralisado, eu poderia ter perdido a capacidade cognitiva, eu poderia ter perdido a fala, e eu hoje tenho apenas uma limitação, né, nos movimentos finos da mão. A mão continua funcionando bem, tem melhorado a cada dia, mas eu não tenho a mesma destreza, eu vou precisar trabalhar isso com detalhes aí na sequência. E aí eu queria louvar e agradecer a Deus por isso, em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu queria pedir as orações de vocês, porque eu vou fazer o procedimento cardíaco bem cedo, né, às 7 horas da manhã, só que esse procedimento não é assim, né, para vocês também não ficarem tão preocupados, que as pessoas vão abrir, vai cortar, né, o osso para mexer no coração. Não, isso acontece por meio da veia da perna, chamada veia femoral, né, a gente toma uma anestesia para dormir, né, e esse procedimento se dá para colocar ali, né, uma pequena pecinha que é de, vamos dizer, alta tecnologia médica para fechar esse orifício e me impedir de ter outros AVCs, né. Então eu fiquei muito surpreso, né, porque, sei lá, eu posso ter tido até 20 AVCs, não sei, né. Pois bem, tá aí, você assistiu aí, viu? Prestou atenção? O que você conseguiu destacar aí na fala do pastor? Eu destaquei algumas coisinhas básicas aqui. Ele disse, eu não vou dizer que Deus não é bom por não ter me levado para a eternidade com ele. Ele disse isso. Ele não ia falar que Deus não era bom, que Deus não foi bondoso com ele ao ponto de não ter aproveitado esse momento e ter levado logo ele para a eternidade. Ele disse, não, eu não vou falar que Deus não é bom. Deus é bom sim, ele não quis me levar. Aí eu pergunto, se eu tivesse a oportunidade de perguntar para ele, eu perguntaria, pastor, o senhor queria mesmo ir com Deus para a eternidade? O senhor tem certeza que você queria ir? Olha, rapaz, eu acho que não, viu? Tudo indica que não. E é uma coisa que eu quero falar aqui, aproveitando esse estalo que deu, né? Por que os crentes falam tanto do céu, que o céu é maravilhoso, que eles têm ansiedade de estar no céu, e parece até que eles não têm medo de morrer, não é? Não têm medo de morrer, porque se a eternidade é um lugar maravilhoso, não tem por que ter medo de morrer, né? E se a pessoa adoecer de uma forma tal qual o pastor adoeceu aí, cara, por que tu vai procurar o médico? Eu não precisaria de médico. Ora, não é a vontade de Deus? Hein? Não é a vontade de Deus? Então, se é a vontade de Deus que eu tenho que passar por isso, né?
O próprio Jesus disse: ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, contudo, se não for possível, que seja feita a tua vontade. Né? Então, essa deve ser a mesma oração do crente. O crente está passando por um processo, um derrame, um AVC, um infarto. Ele não tem que precisar de médico. Ele tem que ir para a glória. Não é a vontade do Pai? Então qual é o problema de ir para a glória? Mas não, o crente corre diretamente para o hospital, o crente vai em busca da medicina, dos recursos da medicina, vai em busca dos medicamentos mais importantes para combater aquele mal que ele está passando. Crente nenhum quer morrer, meu amigo. Está tão apegado nessa matéria que a espiritualidade dele é mera espiritualidade, é uma tremenda hipocrisia. Na verdade, o crente se caga de medo de morrer. Se caga de medo de morrer. Todo crente tem medo de morrer, não tem conversa. Não quer morrer de jeito nenhum. Então, essa história aí do pastor Luiz dizer que eu não vou falar que Deus não é bom porque ele não quis me levar. Não, uma hora você vai. Uma hora você vai, pastor. Não vai ter eternidade aqui na terra, não. Você vai embora uma hora. Claro, a gente fala isso com todo respeito, né? Naturalmente, isso é uma situação que não tem como reverter. É o fim do nosso ciclo, da nossa existência aqui. Isso chega para mim, vai chegar para você, para todos nessa vida, não tem conversa. Mas uma coisa é verdade, que o ateu, ele é muito diferente do crente. O ateu, ele não tem muletas, ele não tem nada para ele se esconder ou para ele se confiar. Se chegar uma situação dessa, ele sabe muito bem que ele tem que ser levado às pressas ao médico, né, ao hospital, e que ele tem que passar por todos os tratamentos necessários. Mas se não for possível, o fim é óbvio, né? Mas o ateu, ele não fica contando com ovo, né, no furico da galinha, não. Como o crente, que o tempo todo se baseia nas palavras da Bíblia, que ele vai ter uma recompensa e que ele vai morar na glória. Mas quando o sapato aperta, meu nego, o crente nega tudo, né? Caga de medo e não quer ir para o céu, não, né? Então, o seu Luiz Saião disse que não ia chamar Deus de mal por não ter levado ele. E sabe o que dá para entender? É que você não sofreu um AVC pica mesmo, para te levar de uma vez, ou para te deixar fudido numa cama, né? Desculpa a expressão, né? Para deixar arrebentado numa cama, todo torto, todo, né, encriquilhado. Essa foi uma sorte. Se existe sorte, o Saião usufruiu dela, mas não foi privilégio dele, não foi intervenção de Deus nenhum, não foi. Até porque, se houvesse intervenção de Deus, não precisaria ter chegado ao médico, não precisaria ter passado pelo processo, porque até esse momento do vídeo que eu estou gravando, muito provavelmente já deva ter passado pelo processo cirúrgico, já está numa situação já de recuperação, né? Então, se Deus interferiu, não precisaria passar pelos médicos. Para quê? Para quê? Não tem o menor sentido. Ou é Deus ou é os médicos. Tem que decidir, ou um ou outro. Não dá para ser os dois. Ou é Deus ou é os médicos. Ou é Deus ou é os médicos. Pode ser na sua cabeça. Se for os médicos, dê os méritos de reconhecimento aos médicos. Não vá ser desonesto para no final você dizer glória a Deus, tudo foi Deus, foi a mão de Deus, foi o agir de Deus, Deus é maravilhoso. Não seja desonesto, não seja mesquinho, não seja covarde, não seja hipócrita. Dê os méritos para os médicos, porque se não fosse os médicos, você estava lascado, você já teria ido ao encontro do seu Deus. Que o seu Deus mesmo não faz nada para impedir que você não vá ao encontro dele. Não faz, né? Deus quer mesmo é te levar, meu amigo. Quer que você vá se ferrar mesmo, entendeu? Então, aqui para finalizar, duas coisas que o Saião falou aqui nesse último vídeo dele. Ele disse: em primeiro lugar,
louvo e agradeço a Deus por não ter ficado inutilizado, né? Por não ter ficado cheio de sequelas. Em primeiro lugar, ele louva e agradece a Deus. Não, seja honesto, pastor. Na verdade, você não ficou sequelado porque não foi forte o suficiente para isso. Não foi fatal o AVC que você sofreu, não foi que nem a do Pirula, não foi igual de muita gente que era perfeito, mas sofreu um AVC terrivelmente e ficou sequelado. Essa foi a sua sorte, é que não foi fatal, porque se fosse, você não estaria falando desse jeito. Não estaria mesmo, talvez não conseguiria nem abrir a boca para falar. Entende? Então, essa é uma realidade irrefutável. E essa realidade, ela mostra a inutilidade de Deus, tá? A insuficiência e a omissão desse Deus, caso ele existisse, caso ele exista. A realidade mostra isso, a fragilidade, a insuficiência e a inutilidade de Deus. Como eu disse, se não for os médicos, com todos os seus recursos, com anos de experiências adquiridos nas faculdades, etc., meu amigo, nós estaríamos ferrados. Porque se dependêssemos de Deus, um Deus presente, um Deus único, um Deus que tem todos os poderes, mas não usa para absolutamente nada, meu amigo, esquece. Não, esquece. Então, esse Deus não merece louvor nenhum, porque ele não fez nada para merecer. Não fez nada. Quem merece todo louvor, toda glória, toda honra, toda reverência são os médicos. Esses sim, esses são louváveis, tá? E ele diz aqui, para encerrar, e em segundo lugar, pedir as orações, porque, claro, o Saião falando, porque eu vou fazer os procedimentos cirúrgicos, né? Aí, eu quero encerrar esse vídeo, que o barulho está absurdo aqui. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo o seguinte, questionando você o seguinte: por que pedir oração, pastor? Por quê? Qual é a utilidade da oração? Qual é o peso dela? Ela ajuda em quê? Porque se orar a Deus e Deus fizer alguma coisa, então não precisa você se submeter aos procedimentos cirúrgicos. Tá claro? Ou é Deus ou é os homens. Escolha. Se for os homens, não precisa orar a Deus. Se for Deus, não precisa ir aos homens, ir aos médicos, ir ao hospital. É simples assim. Vamos ser honestos. Eu tenho certeza que as pessoas que são crentes são pessoas até que têm caráter, gostam da verdade, gostam da sinceridade, mas se confundem todos, se atrapalham no que falam, no que pensam. Como é que eu vou pedir orações do povo, da igreja, vou pedir oração da igreja, se quem vai cuidar de mim é os médicos? Quem vai fazer o tratamento é os médicos. Quem vai fazer o procedimento, a cirurgia, é os médicos. São os médicos, né? Vamos dizer assim. Quem vai fazer os procedimentos cirúrgicos são os médicos e não Deus. Lembre-se que Jesus, orando no Getsêmani com seus discípulos, na noite da traição, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele orou por 3 vezes, insistentemente, diz o texto. Orou por 3 vezes, insistentemente. Teve resposta? Deus disse o que para ele? Então, não disse nada. Sabe por quê? Porque não existe Deus nenhum. Então, se você tiver que passar por um processo cirúrgico, se você precisar tomar medicamentos, não fique orando a Deus, meu amigo. Meta o pé e faça
Porque se você não fizer, você se ferra. Vai esperar em Deus, vai, para você ver. Vai, espera em Deus para você ver. Entende? Então, essa ideia do pastor Sayão dizer que irmãos, eu quero pedir as orações de vocês, meu amigo, não serve para nada. Não serve para nada. Ou é os homens ou é Deus. Se for Deus, não deve ir ao médico. Se for os médicos, não deve orar a Deus. Mas infelizmente, os evangélicos não querem admitir a realidade. É isso que nos entristece. É que as pessoas, elas são tão pobres e fracas, né, frágeis, que elas não admitem a realidade. Não, é verdade. É verdade. Não, não. Deus é uma tremenda fantasia. É brincadeira de criança. Deus, igreja, adoração, oração, culto, fé, é brincadeira de criança. Porque quando chega a hora da realidade, a hora da prova dos 9, a hora do nó apertar, meu amigo, você fica na mão. Você fica na mão. Tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha servido, tenha sido relevante. E esse vídeo é um alerta para você que é um crente. Não relaxa, se cuida. Não espere que o seu Deus venha cuidar de você, te livrar, te proteger, isso ou aquilo. Faça você mesmo por onde conservar a sua vida, por onde viver mais tempo, todo o tempo necessário que você puder. Faça por onde? Indo ao médico, se cuidando, se alimentando decente, fazendo tudo o que for necessário. Porque se depender de Deus, você está, meu amigo, no bico do corvo. Se depender de Deus, tá bom? Um fortíssimo abraço e até o próximo conteúdo.